nessa manhã. Olha lá. Uma igreja comprometida com a obra missionária. Por que eu estou falando comprometimento, irmãos? Porque a ordem já foi dada. A ordem já foi dada. O que tem acontecido conosco? É a percepção dessa ordem. A gente muitas vezes entende essa ordem de forma equivocada, ou não a entende da sua forma ampla. Você vê que a irmã falou aqui hoje sobre a missão nasce ali na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. É fato. Na minha vida foi assim, na dela foi assim. E se não foi na sua desse jeito, alguma coisa precisa mudar na sua vida. Porque no momento que a gente recebe Cristo como Senhor e Salvador, foi assim comigo, 15 de outubro de 1982, quando o pastor chamou lá na frente, eu fiquei assim meio titubeado, falei, Senhor, orei a Deus, um católico, devoto de Maria, devoto de Aparecida, o cara, acreditava em tudo, medo de tudo. Mas nesse dia, quando o cara falou, quando o pastor, desculpa aí as expressões, gente, eu sou meio falador assim, quando ele falou lá, aquela história bíblica, falou lá sobre a história bíblica, contou, já falei aqui, sobre Belsazar, Mene, Tekel e Fazim, o cara teve a chance de mudar de vida ali, mas ficou procurando em outros lugares a resposta, até que chegou Daniel e falou para ele ali a realidade que ele precisava ter ouvido antes, mas já estava sendo assassinado ali pelos persas. E falou também de Ezequias, que quando Isaías foi lá, levou para ele a mensagem, ele imediatamente olhou para o canto e falou com o Senhor, morrer agora, me dá mais tempo dessa história, eu te sirvo há tanto tempo, e assim foi. Então eu ouvi uma história que eu não conhecia, eu não ouvi essas histórias, passei a ouvir. Aí o que eu quis ali? Eu quero ser igual esse cara. O cara pregando, falando, mudou a minha vida com aquela mensagem. Eu quero ser igual esse cara. Eu quero ser igual ele. Eu não pensei, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não. Eu quero levar outras vidas a serem assim também. Essa é a verdade. Então, as missões nascem ali. Mas a missão que eu quero falar aqui hoje, irmãos, ela está um pouco assim, distante do pessoal. Você pode pensar, mas pastor, mas nasce ali, por que você vai falar? Eu quero falar sobre você como igreja. Porque eu estive lá no campo, irmãos, olha, se a nossa vida cristã, como igreja, ela for, se a sua vida, a minha vida, se ela for, se a motivação de ser um missionário ou fazer missões, for através dos nossos testemunhos, você é um miserável. Não viva da experiência do outro. Você precisa viver da sua experiência, que só vai acontecer se você ir. Eu falei com o Mike, vou meter o pau no celular hoje, vou falar mal do Mike hoje aqui. Eu quero citar o Mike e o Romário como exemplo da minha fala aqui hoje. O Romário não veio, rapaz. Eu queria falar, Romário, é você, igual o pastor faz. O pastor que motiva. Romário. Mas eu que... Romário, opa, é o Romário aí. Esse é o Romário. Romário, é o Romário. É o cara. A minha analogia, eu quero fazer uma analogia com o Romário e o Mike. E vou envolver o Carlos também na história. Porque o Carlos é um cara relaxado para lá. O que eu quero falar? Tipo assim, o pastor, que é o cara, o homem, vai fazer uma viagem. Tá bom, pastor? E nessa viagem, ele deixa a casa dele com aquela piscina maravilhosa lá para limpar. O que o senhor vai chamar, pastor? O Romário, que é o Romário falou para mim que ele é o cara mais experiente de piscina que existe por aí. Hein, Marco? Não falou mal de você não, mas ele é o cara. E o Luciano, nem tocaram no nome dele. Tem um tal de Luciano que disse que limpa a piscina também, mas nem tocaram o nome dele. Mas o que acontece? O Romário fala assim, beleza, pastor, deixa comigo. Preste atenção na analogia, irmãos. Missões. Qual é a palavra? Põe lá, irmão. Está lá? Põe um texto lá para a gente ler. Eu nem li o texto, irmão, já estou lá na frente. Mas porque o texto é tão conhecido, irmãos, de Mateus 28. Olha lá, irmãos. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Quem deu essa autoridade, irmãos? Quem deu? Deus, irmãos. Deus que deu. Jesus está falando de Deus ali. Foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali tem uma obra completa, irmãos. Aí entra o Romário e o Mike na história. O pastor fala assim, Mike, Romário, estou indo viajar para o Brasil, ver lá minha sogra, minha sogra, ficar um pouquinho na casa deles também, porque eles ficam muito na minha casa, eu vou ficar lá um pouco também. Vou lá.
Dá uma chance para os caras. Aí, o Romário fala assim, deixa comigo, pastor, eu tomo conta da sua piscina. Ah, o pastor fala, dá para você tomar conta da minha piscina lá, ir lá e limpar toda semana, até eu voltar? Deixa comigo. Essa é a ordem, irmãos. A ordem é dada a nós. A minha e a você. Aí, de repente, o que acontece? Romário respondeu, mas não vai poder ir. Hein, Romário? Você não vai poder ir. Você é o cara, o bambambam do negócio, aprendeu a fazer, mas não... Aí você lembra de quem? Um cara que sabe também, que pode ir no seu lugar. E chama quem? O Mike. O Mike vai lá. Deixa comigo. Ó, Romário, deixa comigo. Eu vou lá e vou fazer o trabalho. Vai dar tudo certo. Só que o Mike pensa assim, mas eu vou chamar lá o Carlos. O Carlos está abrindo para a piscina, gente. O cara é um pintor de primeira qualidade. Manda o cara pintar lá. Ele vai lá e pinta. Agora, mandar o cara fazer piscina, ele vai fazer? Esse é o ID de Jesus na nossa vida, irmãos. Por que nós recebemos essa ordem? Porque nós vamos dar conta. E o que acontece com a igreja? A igreja é aquela pessoa, o Mike da vida, que o Romário não pôde ir, mas enviou ele. E ele foi lá e deu conta do recado. Você não pode ir, você como igreja, mas você pode enviar alguém. É isso que a irmã falou aqui há pouco tempo agora. E muitas vezes a igreja não conhece o seu papel na história missionária. Ela acha que para ser missionária ela tem que ir. Ah, mas eu me converti, sou missionário. É missionário, mas aquele trabalho lá no campo não cabe a você. Porque você não está preparado. É um Carlos da vida. Vem, Carlos. Cadê o Carlos, gente? Foi embora já? Esse Carlos já foi embora, ele estava ali agora, gente. Então, é um Carlos da vida, é um perfeito. Eu fui colocar papel de preto com perfeito, eu saí de lá, o trabalho era até 5, meio-dia nós fomos embora. E olha que o perfeito tem suas deficiências. Rapidinho ele pôs aquele papel de parede todo, falou para o irmão, você vai me pagar o dia inteiro? Beleza, rapidinho acabou. Sabe fazer bem. Deus, quando nos deu Jesus passou uma ordem que é divina. E ele estava ali como homem. Foi-me dado poder. E muitas vezes nós não entendemos que isso parte do alto, irmãos. E agimos como igreja de uma maneira assim simplória. Não olhamos para a igreja como alguém com capacidade de fazer muita diferença na obra missionária, na vida do missionário lá no campo. Eu já fui missionário, irmãos. Não vou nem contar a minha história aqui, que ela é, perto dessas que os irmãos contaram aqui, é simplória. Mas é uma história de dificuldade, de luta. Porque a vida missionária, irmãos, aquele pastor Kleber que está lá no campo, é uma vida de luta, de abrir mão de muitas coisas pessoais. É isso que nós não contamos. É isso que a igreja precisa entender. E a igreja missionária, ela tem um papel muito importante nessa história. Ela precisa primeiro se identificar. Quem eu sou nesse negócio? Será que eu sou uma igreja missionária mesmo? Eu falo isso, irmão, porque eu venho de uma igreja missionária. Eu venho de uma igreja, essa igreja que eu me converti lá, 200 anos atrás, daí, não vou nem falar, 42 anos atrás, é uma igreja missionária. Eu me tornei pastor para ser missionário nela. Ela me enviou para o campo. Comecei como seminarista, fazendo um censo na cidade, depois fui para lá fazer o trabalho de implantação de igreja. E nesse trabalho aconteceu muitas inserções de outros movimentos lá que ajudaram nesse trabalho. E um deles foi aquela capela missionária que os americanos fazem lá, até hoje. Se não fosse aquela capela, o trabalho teria sido mais difícil. Então, existem coisas que nós, como igreja, precisamos entender, que mesmo que a gente não vá, precisamos enviar alguém no nosso lugar. Essa é a realidade, irmãos. E, no nosso caso, ajudar quem já está lá. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa. Nós temos 2 trabalhos lá, 2, tá, irmãos? Nós temos 4 trabalhos, né? 2 diretamente com a Junta de Missões Nacionais. Não é verdade, pastor? Que é o trabalho lá da Amazônia, lá do Alisson, e o trabalho do Kleber, esse trabalho do Kleber. Qual é a dificuldade? A irmã passou aquele vídeo ali, eu achei muito bonito, irmão, mas se você perguntar o que eu fui fazer lá, eu vou falar para você uma realidade. Fui lá passear. Porque eu estou acostumado com muito mais. Não é que nós fizemos pouco não, tá, irmãos? A irmã, eu estou falando mal do trabalho, não. O trabalho foi muito trabalho e excelente. Mas lá tem tanta coisa para ser feita,
que o pouco que nós fizemos foi como uma areia na praia. A necessidade é tanta. Aí, pastor, porque o pessoal lá é muito pobre. Pergunta a irmã Cleide se tem pobreza lá. Tem necessidade como eu tenho, você tem. Mas a pobreza daquele povo, ela é cultural, gente. Se você encher aquele povo de dinheiro, ele não vai saber o que fazer, vai ficar no rio. É sério. Os caras vivem daquele jeito feliz da vida. Uma coisa que eu vi lá, Romário, que eu até falei para o pastor, que ele me ensinou, lá não tem careca. Luciano, lá não tem careca não, Luciano. Tem careca lá não. Luciano, lá em Oriximiná não tem careca, irmãos. A irmã falou, por que você não foi no campo? Eu fui no campo, lá tinha 20 homens, tinha um careca. É igual eu, um pobre coitado lá, no meio daquele monte de gente. Não tem. Aí você vai para... Gente, é sério. Nós somos o quê? Ajudadores no projeto. Que para eles é muito importante, irmãos. Mas nós podemos fazer esse projeto, um projeto nosso. Essa é a realidade. Porque eles precisam de ajuda em outras áreas. Eles não sabem se organizar como igreja. Nós estava cheio de gente. Uma coisa que eu sempre briguei com a junta, vou falar para vocês aqui, pastor, o senhor fala demais. E não me entenda mal, não. Que a Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira, ela tem mania de mandar o cara para um boteco e falar que mandou para uma igreja. Pastor, o senhor está falando... Aluga lá um cômodozinho, no final da cidade, lá no canto de nada, e põe o cara lá para trabalhar. E quer que ele enche aquilo de gente. O cara já não vai lá quando ele está passeando na rua, ele vai lá. Então, eu acho que a gente, como igreja missionária, a gente tem que entender o seguinte, irmãos, que nós precisamos fazer para aquela comunidade, para aquele missionário, algo melhor. Não é colocar ele de qualquer maneira lá, que ele vai dar conta do recado, porque ele não vai, ele vai ter dificuldade. A vida missionária já é a vida sofrida. É a vida sofrida, irmão. Se você for lá, quantos anos está lá com o Kleber, está com dente para consertar lá, irmã? 3 anos. A igreja mandou dinheiro para ele. Pastor, ele não soube gastar. Não, irmãos. A necessidade dos outros lá, que o cara está lá. O dente do missionário está doendo, mas do outro, pastor, meu dente está doendo. Eu falei, estou com dinheiro aqui no bolso. Vou pagar o dele, depois eu faço o meu. E a gente vê tudo, irmãos. Tudo que a gente vê como missionário, irmão, não sei se é assim com vocês, é resposta de oração. Engano. A gente ora até para a gente, irmãos. Como diz o pastor Kleber lá, gente, até cueca eu estava precisando. Olha para você ver, que palavra. É verdade, irmãos. O cara não se importa com as pequenas coisas, porque ele não tem tempo para ele. É isso que eu quero dizer. O missionário, ele não tem tempo para ele. Quem é que tem que fazer esse tempo para ele? A igreja missionária, essa igreja está aqui ajudando. A nossa ajuda não pode ser uma ajuda de qualquer maneira. Ela precisa estar concentrada. Eu quero... voltar aqui para o meu esboço. Eu fiz um esboço, irmãos. Está aqui. Está aqui. Débora. A Débora disse, pastor. A Débora não falou não, né? Eu estou falando para ela. O bom do senhor que o senhor faz o esboço, mas nunca segue ele. Assim que é bom. Mas eu vou seguir hoje. Vou seguir alguma coisa. Eu anotei aqui, irmãos. Uma igreja missionária é aquela que prioriza e vive a missão de espalhar o evangelho e o amor de Cristo, indo além das suas paredes e alcançando pessoas de todos os lugares e situações. Irmão, sabe como é que é normal lá no Oriximiná? Normal, hein? Hein, Ricardo? Normal, Ricardo. O Ricardo é um cara viajado, pastor. Fala várias línguas, né, pastor? Poliglota. E conhece esse lugar que ele fala. O cara fala italiano, conhece a Itália. A Espanha, conhece a Espanha. Você não conhece o Oriximiná. Vai lá para você ver. Lá o esgoto, como é que é lá, irmã? O esgoto. Aqui não tem aquele meio-fio onde passa a água de chuva? Lá é o esgoto, irmãos. Só não tem a parte da fezes. E aí eu falei, gente, mas o esgoto, que a pessoa ficou caçando esgoto a céu aberto lá, que eu falei que era esgoto. Não é não, pastor. Isso aí é água lá da casa da fulana. Aquilo é normal para eles, irmãos. Tem mau cheiro? Não tem não, irmãos. A prefeitura trata daquele trem lá para passar ali normal. É normal. Mas é pobreza. Não é pobreza não, irmãos. É cultural. Nós temos que investir no certo. Aí nós vamos para lá, vamos mudar a vida daquele pessoal, vamos fazer força em tudo quanto é cada, vamos dar um tiro na água, fazer errado. A proposta não é essa. A proposta lá é alcançar vidas para Cristo, porque quando eles conhecerem Jesus e terem Jesus no coração, eles vão melhorar de vida. O modo de ver as coisas vai mudar. Porque a coisa que o Espírito Santo faz conosco, irmãos, é abrir os nossos olhos para as coisas espirituais. Você lembra lá do Gerazinho lá? Né? Senhor, vai lá, abre os olhos dele. Ele viu uma legião em cima lá.
tem coisa que nós não vemos, mas só vemos quando temos a ação do Espírito na nossa vida. E na vida missionária é assim, irmãos. Quando nós fomos lá, eu e a Cleide, ficamos assustados, Jesus, eu andando naqueles barcos, eu falei, gente, para eles é normal, irmãos. Aquilo é comum. Nós vimos um barco de índio lá, eu até tirei foto, filmei, mas não trouxe para cá, parece que não tem nada a ver com a gente, um barco de índio. Os caras, é de índio mesmo, gente. É um barco bacana, parado lá no porto, passamos um dia, estava lotado. Isso no domingo. Na segunda, aquele barco estava parado ali do mesmo jeito, lotado. Terça, lotado. Eu perguntei, gente, por que esse barco está cheio de gente aí? Ah, não, pastor, é que os caras vêm para cá no domingo, chegam aqui domingo à noite, à tardinha, e fica aqui até quarta-feira. E quarta-feira volta para Tremendinha. Compra tudo que tem aqui na cidade, eles vão para lá, e o hotel deles é aí. Aí eles vão para lá e voltam para dentro. Vão para lá e voltam para dentro. É um barco de 3 andares, irmãos. Agora imagine um barco de 3 andares com redes, porque lá não tem banco não, irmãos. O barco lá é grande, parece grande, mas ele se torna pequeno. O cara estica a rede. E você chega lá, os irmãos lá da igreja que nós fomos lá, vão para o barco. Todo mundo chega com a rede nas costas. E pendurando do lado do outro, e senta naquele trem. Aí eu olhei, gente, mas não era melhor pôr cadeira nesse trem aqui? Cabe mais gente? E, pastor, é mesmo? Não sabe nada, não. Então, o que está faltando na vida deles, irmãos? É uma organização, um controle das coisas, para a gente poder avançar mais rápido. Então, o que cabe à igreja? Outra coisa, irmãos. Olha, então, resumindo tudo aqui, o que é a igreja missionária? O que significa? Comprometimento com a grande comissão. Essa aí, irmãos. Quando nós verdadeiramente entendemos o que é ser uma igreja missionária, nós entendemos o quê? O que Jesus falou, a ordem de Cristo. A gente sai para falar, sai para fazer, o coração cheio de aceitei Jesus, já começa a falar para o outro, e quando o outro não entende, você quer sair no tapa com ele. Quando eu converti, foi assim, cheguei na minha casa, meu irmão, você tem que entrar no coro. Essa era a minha visão ainda, porque eu não estava preparado, eu não estava polido. Isso você vai acontecer como? Na igreja. A igreja que vai tirar esse afã, essa ânsia sua de sair propagando, porque ela vai primeiro te mostrar que você precisa estar preparado. Aí vem o discipulado. O ID não é à toa. Põe lá, irmãos, põe lá. O ID não é só ID, irmãos. Esse é o nosso grande engano. A mensagem ela é incompleta quando nós entendemos que é só o ID. Aí, o que acontece, irmão? Então, nós precisamos entender isso. Se nós entendemos essa missão pela metade, nós vamos ficar no meio do caminho. Já que nós não podemos ir, Romário? Não podemos ir, temos que enviar o Mike. Como é que vai fazer, então? Se você não ensinar o cara a limpar a piscina? Se você não ensinar o cara a pescar? Eu fui numa casa lá, mas a irmã, o nome do cara, e lá, irmãos, imagina eu naquele lugar. Eu nadei de braçada. Como é que você chama? Ronivon. Jesus, sofreu comigo. Mas ficou meu amigo, apaixonou. Eu, graças a Deus, pergunta a irmã Cleide, fiz muitas amizades ali. O outro chamava Raimundo. Mas como é que é o nome dele, irmã? O Raimundo? Tem um lá que chama Adegian, né? Esse não gostou. Como é que é? Altegian. Então você imagina, tem um outro lá que é Raimundo, mas tem um outro nome. Aí ele começaram a chamar ele pelo nome, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas é um nome bem diferente. É Janja, sei lá, não tem assim. Aí eu descobri, o senhor está achando meu nome assim, pastor? O da minha irmã é igual, só muda o A no final. Mas o que eu quero dizer para vocês? Esse povo, ele é feliz, mas eles precisam de quê? Do que nós precisamos, irmãos. Sei lá, falar por falar não resolve. Se não houver um discipulado, eles vão aceitar Jesus, vão ficar perdidos do mesmo jeito. Porque sem a palavra, o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela só é completa na nossa vida com o discipulado cristão, irmãos. Não adianta o cara ir para lá e, opa, eu aceitei Jesus, e agora? Eu ouvi a história de Ezequias, a história de Belsazar, e agora? Vou ficar nisso? E de fazer discípulos. Essa é a questão, irmãos. Uma igreja missionária, ela só é uma igreja missionária se ela está cumprindo esse papel de ir, de enviar e fazer discípulos. Porque se ela vive de experiência alheia, como nós vivemos, muitas vezes, ela vai poder viver das suas experiências como quem envia. Então, o que a irmã Cleide fez aqui, essa experiência que a irmã Cleide contou aqui, não é dela, ela é suas. Porque vocês participaram dela. Eu fui lá, sinceramente, irmão, só passei raiva nesse trem. Nossa, pai, para chegar lá, imagina, não tem difícil. Hein, irmã Cleide?
Ah, é Deus. Que Deus coisa nenhuma, não. É a nossa falta de experiência. É a nossa falta de saber fazer as coisas direito. A nossa falta de, muitas vezes, querer economizar. A gente quer buscar o mais fácil. Aí acha que é Deus que está mandando. E vai lá e quebra a cara. Eu fui para um lugar, o meu avião era 8h30 da noite. Eu cheguei lá 3h30 da manhã. E já tinha perdido, ué. Mas por quê? Comprei a passagem separada. Separada, uma para um lugar, outra para o outro, para o outro. Cheguei lá, a primeira que eu comprei era primeiro que as outras, ué. Aí, como é que eu ia viajar? Ah, mas o senhor tinha que prestar atenção, não tinha nada, o cara que me vendeu foi o mesmo, ué. Ele também tinha que prestar atenção, ué. Eu não faço isso todo dia, mas ele faz. Aí, né? Aí nós fomos diminuir, para não falar muita besteira aqui. Vida missionária não é fácil. Ir é mais difícil ainda, irmãos. Porque quando você vai, irmã, você foi lá para a Letônia, não é isso? E vocês são descendentes, já tinham história, já tinham conhecimento. Vai para um lugar que você nunca foi, nunca ouviu falar. Eu vi aqui, sabe quantos missionários junto de missões tem, irmão, pelo mundo? Quem sabe aqui, eu olhei no tal de IA aí, irmão. É IA que fala, né, pastor? Inteligência artificial. Pergunta aí. 2.800 tantos, 2.450. É muita gente que ajuda missões mundiais, da Convenção Batista Brasileira. Mas ao todo são 445 mil missionários espalhados pelo mundo aí, irmãos. Gente que decidiram falar de Cristo respeitando aquele índio ali. E vão por eles. Chega lá e precisa de quê? De ajuda. Porque não é só falar não, irmãos. Não é só, mas Deus dá um jeito, dá. Um dia eu fui lá para um lugar pertinho da minha casa, 60 quilômetros, missionário. A igreja me dava uma ajuda, R$100 por mês. R$100 por mês. Irmão, R$100 pagava a minha gasolina de um dia que eu ia lá. Eu saía de casa toda quarta, ia para lá sábado, passava o dia inteiro lá, pregando, indo nas casas, visitando, batendo nas portas, e seminarista ainda. E até vi os outros, nego chorando, nego reclamando da vida, gente brigando na rua, irmão de igreja. Um dia eu fui lá, tinha uma irmã, duas adolescentes, elas saíram no tapa na rua lá. E o pastor, coitadinho, missionário, ainda era seminarista, vai lá e como é que você vai falar? Aí, a igreja me dava 100 conto. E eu tinha um Corsinha, 1994. Primeiro Corsinha da GM lá naquela cidade. Isso era em 2020, cacetado. O Corsinha já tinha uns 20 anos. E eu com aquele carrinho lá, milzinho. Meus irmãos, e vai nós. Aí eu falei assim, tem que pôr gasolina. Nós não temos dinheiro, não. Não vamos receber, mas vamos receber 100 conto. A gente põe gasolina. No lugar que não tem posto. A comunidade lá não tem posto, não. Você tinha que andar mais uns 10 de volta para pôr na BR. E lá fui eu. Cheguei lá, o irmão fazendeiro o cara. Até faleceu agora com 90 anos, mas pensa num cara bom. É aquele irmão. O nome dele, Rafael, 96 anos, é Rafael, que é o nome de menino, né? Rafael, 90, morreu lá com 90. Aí, final das contas, o Rafael disse, não, irmão. Aí, na hora de ir embora, eu, de olho no cenzinho, vai ser agora. Irmão, eu tenho uma notícia para você. Não pude passar no banco, não peguei os 100 conto para te dar hoje, R$100. O irmão vai ter que ir para casa, na semana que vem eu te dou. Nossa, Jesus. Eu olhei para aquele carrinho e falei, hoje você para. Hoje você para. Chegamos em casa, empurrando o bicho. Mas chegamos. Mas é Deus. Não é Deus não, irmãos. É negligência do irmão, a igreja que não se preparou para cumprir aquilo que ele se propôs. É sério. Então, ser uma igreja missionária é difícil, irmãos, porque todo o compromisso que nós fazemos aqui com o missionário, nós precisamos cumprir. Vamos cumprir, irmãos. Eles precisam de nós? Precisam. Mas nós precisamos entender que não podemos falhar com eles lá na ponta. Não estou falando só de finanças não, irmãos. Não estou falando só de finanças não. De orar também. De ligar para saber como é que está. Se você ligar lá para o Kleber, para esse Kleber que nós fomos lá, pergunta aí, irmã. Ele já mandou uns vídeos para ela aí de coisa que você assusta, que ele fez lá. Porque o cara é isso. Ele é motivado por aquilo ali. Mas para de mandar para ele lá o dinheiro que ele mantém a vida pessoal dele. Ele vai sofrer muito. Vai ter muita dificuldade. Ele tem lá uma mulher, 2 filhas e uma despesa para cumprir. Ué. Ele tem vida pessoal para cuidar. E isso quem se propõe a fazer é a
igreja, irmãos, é você, sou eu. Nós temos que ser esse suporte para o missionário. E muitas vezes nós queremos ser igreja missionária, mas achamos que é só fazer uma campanhazinha, o dia que dá eu vou lá e põe lá no bolso da igreja, lá no caixa. Não é assim que funciona, irmãos. E você sabe o pior de tudo isso, irmãos? É pior no sentido de visão atravessada. Olhando daqui para lá. É que eles contam conosco. E muitas vezes nós nem sabemos o que vai fazer, nem temos um plano para fazer. Conta conosco, irmãos. E nós viemos para cá, eu, mas a Cleide, o pastor, nos reunimos aí, pensamos de onde nós vamos tirar dinheiro para melhorar aquilo lá. Porque nós vimos lá agora que o pastor Kleber, ele não precisa de fazer missões, que a junta já faz isso para ele lá. O que ele precisa lá é de organizar a vida da igreja, porque senão ele vai perder aquele trabalho lá. Lá tem um trabalho de mais ou menos 50, né, irmã? Tem mais ou menos 50 lá. É assim, eu estou dentro do templo, irmãos. E outra coisa, irmão, paz, você viu aquele cara de xadrez que ela falou lá? Aquele irmão lá, estava divorciando, ano passado, bate um papo com ele. É um dos mais ricos da cidade. Ele anda numa S10, a S10 no Brasil é coisa de chique, né? Aquele carrão de 250 mil reais. Então, o cara tinha de tudo, o que estava faltando na vida dele é Jesus. E só foi levado até ele com a ação da nossa igreja, se você pensar bem. E ele desistiu de separar. Por quê? Posso falar, irmã Cleide? Por que ele queria separar? Ele encontrou a mulher dele com outro. Simples assim. E ele só entendeu que precisava e que podia perdoar depois que ele conheceu Jesus. É isso que nós fazemos na vida das pessoas, quando nós mostramos para eles Jesus através de missões, das nossas ações missionárias. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Pensamos que nós estamos pagando, estamos enviando, estamos deixando lá, mas é muito mais do que isso, irmãos. Então, irmãos, está na hora, pastor? Vou perguntar a hora aqui, porque eu já estou lá na frente. Pode caminhar, né? Pode terminar, já mandou terminar, mas não vou terminar agora não, pastor. Outra coisa, irmãos. Eu já falei aqui de discipulado. A igreja precisa ter um discipulado missionário. A igreja capacita seus membros a serem discípulos de Cristo em suas vidas diárias. É isso que eu falei, já falei isso aqui. Você precisa entender, você como membro da igreja, precisa entender muitas coisas do dia a dia da sua vida, através da igreja. Uma igreja que não prepara você, membro, para a vida, para enfrentar aí as suas agruras, os seus medos. O que nós mais temos visto aí no mundo, meu irmão, é gente com medo dele mesmo. Eu fiz uma viagem com um cara, não vou falar muito, não, senão ele vai ouvir lá. E eu fiquei estudando aquele sujeito, A coisa que eu mais vi nele é que ele tem medo de tudo. Ele não confia nele mesmo. Como é que uma pessoa que não confia nele, pastor, vai confiar nos outros? E o cara foi pastor 32 anos, irmãos. Será? Ô, gente, tem uma coisa que mais mata o outro quando você fala uma coisa para ele. Será, irmão? Não sei não, rapaz. Isso não é assim, não. Gente, nós passamos num lugar, tinha uma carreta pegando fogo. Gente, um acidente ali. Será que foi acidente? Será que não foi motorista com raiva da empresa que pôs lá fogo naquela carreta? Um cara desse não acredita em ninguém, gente. Só acredita no pior. Mas cabe a nós, com a verdade que salva, que liberta, mudar essas histórias, que lá no Oriximiná, lá na Amazônia tem muito. Uma coisa que eu vi aqui, irmãos, é que na Amazônia tem mais ou menos, irmã, você falou quantos tem lá na Letônia? Vou falar para você aqui, irmão, se você não cair dura aqui agora, segura ela aí. Irmãos, sabe quantos mil tem lá na Amazônia? 24 milhões. 24 milhões. 10 mil, e o plano da Convenção Batista Brasileira lá é fazer cada comunidade de 10 mil pessoas uma igreja, porque não dá conta de fazer em todas. É um negócio assim absurdo. E quantas comunidades ribeirinhas tem lá? Irmão, só no Oriximiná tem 390, 370 e pouco. Só em Oriximiná. Não é só chegar lá falando, não. E nós fomos em quantas, irmã, lá? 2, né? Andamos de barco. 1 hora para chegar. Pagamos R$500 para chegar lá de barco.
Pastor, 500 conto, porque o barco não era nosso. E nós íamos levar um grupo, então não podia ir com um barco que a igreja doou. E o barco que a igreja doou, irmãos, pasmem, ele não estava lá. Por quê? Porque ele foi usado em outras comunidades também, tem muita comunidade. E o pastor Cleber sozinho não dá conta de ir em todos. Aí a convenção, presta aqui, presta ali, vai. Não estou falando que está errado. Então, muitas coisas que nós achamos que não está bom, para eles está bom, irmãos. Está no ponto de usar. E ali já tem um casal trabalhando, né? Que é o Brasil, o nome do cara, Brasil, coitado, Brasil. Brasil e a esposa que prega, que faz tudo. No Brasil é só acompanhante. Ela é mãe do pastor Feijão. E ele é o pai do pastor Feijão. Aí, irmãos, esse lugar aí tem também a casa missionária que eles estão fazendo, e tem lá os banheiros. Tem 2 banheiros e tem luz, tem energia aí, irmão. Só que a energia é solar. Deus é maravilhoso, né? Aí é Deus, viu, irmão? É Deus. Aí é Deus, Deus que fez. E nós fomos lá, irmãos, mas eles precisam de quê? Esse pessoal precisa de mais obra de igreja aí? Não, já está pronta. Eles estão no finalmente, estão rebocando lá o teto, tem piso bacana aí, tem tudo aí, irmão. Mas para terminar aqui, irmão, eu vou caminhar para o fim aí, para a gente não ficar... Então, abertura... uma igreja missionária, ela tem o quê, irmãos? Uma abertura para o diálogo e a colaboração. Uma igreja missionária, irmãos, ela precisa ouvir outras pessoas. Ouvir outros missionários. Ver pessoas que têm também uma vontade de caminhar junto. Muitas vezes a gente quer avançar sozinhos e nós podemos arrumar parcerias, gente para ajudar a gente. Eu acredito que nós devíamos planejar as coisas assim, diálogo e a colaboração. A igreja está disposta a se relacionar com pessoas diferentes do contexto e crenças, buscando construir pontes e promover um entendimento mútuo. Qual que é o seu objetivo lá? É pregar Jesus, falar da palavra. Não é ensinar macumba lá, não. Então, estou contigo. Qual é a mensagem? Essa é a palavra, irmãos. É o evangelho de Cristo que salva, que cura e que liberta. A outra que eu falei aqui, vou reforçar. Comprometimento com a oração e a formação. Gente, sabe o que nós detectamos mais lá? O povo lá não precisa de uma palestra de encontro de casais. Foi bem excelente. Eu fiquei feliz de fazer aquilo lá. Mas eles precisam de lá de quê? Formação de organização de igreja. Eles precisam lá de um tesoureiro que não tem. Precisam lá de um secretário que não tem. Uma líder de senhoras que não tem. Precisa de ministérios. Coisa que nós já conhecemos, sabemos como é que faz. Então, nós precisamos levar isso para eles. Então, nós precisamos de quê? Formação, formar esse povo, senão aquela missão vai ser perdida. Uma igreja missionária não é apenas um lugar para ir, mas uma comunidade que vive a missão de Cristo em todos os aspectos da vida. Esses somos nós, irmãos. Nós não somos um grupo qualquer. Nós não somos somente assim, como um general aí, reformado de um exército, que vive de título. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos alguém que vidas contam conosco para cumprirmos o papel que Cristo nos designou. Esse ID, ele não pode ser um ID vazio. Esse ID, ele precisa ser um ID completo, com entendimentos que vão transformar vidas. E muitas vezes nós ficamos parados no tempo, esperando as pessoas fazerem para nós. Não é chamando um Carlos que é pintor, que você vai limpar uma piscina. Talvez até mais difícil pintar. Mas precisa saber, irmãos. Então, acho que nós estamos precisando avançar, nos organizarmos também, sabe, irmãos? Para que nós possamos avançar com mais firmeza de propósito. E nós estamos aí, eu não vou parar aqui, tá, pastor? Vou parar, porque senão eu vou perder o propósito da coisa. Então, a minha mensagem para você nessa manhã, aquela que Deus colocou no meu coração, eu queria meter o porrete, não sei aqui, sabe? Falar mesmo, Mike, mas não, sabe? Não é isso que você precisa. Você precisa se conscientizar de quem você é no papel de uma igreja missionária. Quem é você? O que você precisa fazer? Você não pode ser simplesmente... Irmãos, uma coisa que eu quero ressaltar que a nossa igreja tem, que eu trabalhei no Brasil 200 anos lá, nunca vi.
Como é que chama? Comissão? Conselho missionário. Você já viu isso, irmãos? Nós temos. E independente. Decide, senta lá, passa para a igreja apoia. Isso não tem em qualquer lugar não, irmãos. Então se posicione dentro disso, do que a igreja já tem. Vê o que você pode fazer, seja útil. Não seja somente um nome lá. Meu nome está lá naquela equipe, sou eu. Não. Oração sem ação é tentação, irmãos. E assim também é você. Se você entrar num grupo desse para trabalhar e ficar lá só olhando os outros fazer, não vai fazer nada. Vai ser mais um que vai dar trabalho. Não trabalhar. Então, a minha palavra é essa para você, irmãos. Se encontre aqui, se encontre no meio dessa igreja. Quem é você? Quem sou eu? Pense nisso. Não saia daqui agora. O pastor falou, não. O que eu posso fazer? O que o pastor Kleber precisa lá? O que a igreja... Nós queremos, irmãos, em nome de Jesus, fazer daquele ponto de pregação, daquele grupo lá, uma igreja que vai abençoar outras igrejas lá, com certeza. Mas isso não cabe a eles, nem a mim, nem ao pastor só. Cabe a nós, como igreja missionária. Então é isso, irmãos. Deus abençoe as suas vidas. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.